Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Fora Educa, ensino corporativo e acadêmico. Não esqueça de nos visitar no www.foreduca.com.br. A aula número 3 de hoje será sobre o nível estratégico na gestão de operações. Como toda a pirâmide que a gente fala, temos o nível estratégico, temos o nível tático e temos o nível operacional. Vamos falar agora do nível estratégico, que é fundamental para qualquer empresa. Bem, nas operações a estratégia emana da onde? Ela emana do poder central, da empresa como um todo. O próprio Deming colocou que não adianta a gente pensar em otimizar cada um dos departamentos ou cada uma das áreas da nossa empresa. Se eu otimizar cada uma das áreas, eu não vou ter a melhor empresa, eu vou ter um monte de áreas que vão estar, ou de setores que vão estar otimizados sem uma sincronia. É como os vetores na matemática, cada um vai direcionar a empresa para um local. O que acontece com essa empresa? Essa empresa ela simplesmente vai implodir, porque cada um está mostrando os seus interesses. Então é fundamental que a empresa como um todo, a gente vai falar daqui a pouco do planejamento estratégico, que os diretores se reúnam para um planejamento estratégico, os gestores dessa empresa, e tomem decisões de longo prazo para que a empresa saiba o seu caminho. Então, as estratégias das operações se baseiam primeiro na missão da empresa, na estratégia dos negócios, nas estratégias de negócio da empresa. Aí isso vai ser transformado num plano de produtos ou serviços, quer dizer, o que se espera dos produtos e serviços nos próximos anos, nos próximos 15 anos, nos próximos 10 anos, e quais são as nossas prioridades competitivas e, consequentemente, quais vão ser as estratégias de operação. Tudo isso depende daquele ambiente macroeconômico que a gente falou agora, taxa de juros, cambial, das matérias-primas, das commodities, tudo isso influencia a estratégia da nossa empresa. E outra coisa que a gente vai ver vai ser a monitoração disso tudo, como transformar isso em estratégias eficazes e algumas ferramentas estratégicas que a gente vai estar falando nesse nosso trabalho. Bem, a primeira ferramenta fundamental para qualquer empresa é o planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? É um esforço para produzir decisões que orientarão as ações da organização. E essas ações têm que ser voltadas para o longo prazo. Mas quanto que é o longo prazo para uma empresa? Se a gente olhar do ponto de vista contábil, longo prazo quer dizer o seguinte, após o exercício seguinte, essa é a definição de contabilidade. Só que para nós não tem nada a ver, porque nós estamos falando de estratégia. Cada tipo de empresa tem uma estratégia, tem um horizonte diferente. Então, se a gente falar, por exemplo, numa empresa de extração de petróleo, como a Petrobras, numa indústria automobilística, que é uma indústria já madura, com uma sequência longa de eventos, o que acontece? A estratégia é traçada para daqui a 5, 10 anos. Eu vou construir uma nova planta, não posso fazer isso em 2 anos. Normalmente são 10 a 15 anos que eu vou estar refletindo o meu futuro. Em compensação, se eu falar em tecnologia da informação, se eu falar em telefonia móvel, por exemplo, em celulares, smartphones ou iPads, qual que é o ciclo disso? É muito mais rápido. Como é que vai ser um telefone daqui a 15 anos? Provavelmente nem os grandes players sabem como é que vai ser. A coisa muda muito rápido. Então aí a gente teria uns ciclos menores e o horizonte seria de 3, 4, no máximo 5 anos. Tá? Então é por isso que a gente fala que o horizonte de um planejamento estratégico é de 3 a 5 anos, dependendo do quê? Dependendo do seu mercado, dependendo dos seus concorrentes, dependendo do ambiente empresarial. E quem é que faz esse planejamento estratégico? A gente pode fazer isso de uma forma geral com todos os funcionários? Não, Claro que não. Por que não? Porque o pessoal do nível mais baixo não tem inteligência suficiente para isso?
Não. Na verdade, o primeiro fator fundamental é de confidencialidade. Se a gente distribuir essa informação das estratégias da minha empresa para muita gente, isso obviamente vai vazar, vai chegar nos ouvidos do nosso concorrente. Então, um primeiro fator de ser pouca gente é de confidencialidade. O segundo fator é a questão de quantidade de pessoas, né? Eu já participei de planejamentos estratégicos em que tinham aproximadamente 200 pessoas. Na verdade, não foi um planejamento estratégico, foi o quê? Foi mais uma palestra, onde o presidente da empresa ou um ou dois diretores direcionaram as ações que eles já tinham planejado anteriormente. Existem empresas que fazem planejamento estratégico para todo mundo, por exemplo, até o nível de supervisão? Existem empresas que não têm concorrência, não tem nenhum problema em fazer isso de uma forma mais ampla, né? Com aquela ideia de que todo mundo participando vai comprar a ideia e vai poder ajudar a desenvolver aquele planejamento estratégico. Mas as empresas que têm grande nível de concorrência nunca vão poder fazer isso, ok? Então, são os principais acionistas ou os principais executivos, é o topo e normalmente deveria ficar na casa de uma dezena, no máximo, de presentes, de desenvolvedores do planejamento estratégico. Elas se baseiam também em algumas premissas internas e externas. As internas seriam, primeiro, quanto de recurso financeiro eu tenho, qual é o meu perfil dos meus recursos humanos, a minha tecnologia, o quanto que eu vou conseguir desenvolver a nível tecnológico. Tudo isso, por exemplo, implantação de um sistema SAP, um sistema ERP. Tudo isso depende da minha própria empresa, depende da gente mesmo. Então são fáceis de serem controladas, porque sou eu que defino ou não essas variáveis. Agora, existem as variáveis externas. Essas variáveis externas não dependem da gente. Elas são muito mais difíceis de serem controladas. Por exemplo, os clientes tomam as decisões deles, não perguntam para a gente o que a gente quer ou não quer, se a gente vai ou não vai, né? A concorrência, pior ainda, parece que eles são nossos inimigos, né? Conjuntura social e econômica, o ambiente que a gente vive, mundial ou mesmo nacional, tudo isso não tem muito controle e oferece, obviamente, maiores riscos. Bem, dentro do planejamento estratégico, uma das coisas que a gente tem que fazer é definir a missão. O que é a missão? É definir a razão de ser da empresa. Corresponde a um horizonte, quer dizer, a um futuro, dentro daquele horizonte que a gente já falou, dentro do qual a empresa vai atua hoje e vai atuar no futuro. Então, é fundamental que a gente veja, por exemplo, as questões de negócio. O meu negócio hoje é será que daqui a 10 anos, 15 anos eu vou estar nesse mesmo negócio? É fundamental eu descobrir isso e estar ampliando o meu negócio, ou às vezes até restringindo o meu negócio em cima disso. Outra questão é a base geográfica. Hoje eu atuo, por exemplo, na Baixada Santista. Será que daqui a 10 anos o meu objetivo é um pouco mais amplo? Às vezes o estado de São Paulo, às vezes mais que isso, o Brasil todo, ou quem sabe o mundo, né? Eu utilizo ferramentas de internet e o meu negócio hoje vai ser ampliado para o mundo todo, ok? Outra questão, o perfil de clientes que eu vou trabalhar, o perfil de funcionários que eu quero ter na minha empresa. Tudo isso vai estar na missão. A missão é uma coisa pública, então o meu concorrente vai saber. Só que ela precisa ser séria, ela não pode ser cínica. Eu falar que o funcionário é a nossa razão de ser. Mas se eu não trato o funcionário de acordo com a minha missão, ele vai olhar para aquela missão e se sentir o quê? Agredido, né? É uma coisa cínica aquilo, porque eu digo que eu quero o meu funcionário como o melhor funcionário e a gente trabalha em cima desse funcionário e o funcionário simplesmente é rejeitado, é maltratado. Então, essa missão ela está mais para marketing fajuto do que efetivamente para uma missão efetiva da minha empresa. Objetivos e metas, né? São traçados objetivando o que? Obter resultados a longo prazo. Então, se o meu horizonte são 15 anos, eu vou traçar algumas metas para chegar nesses 15 anos. Os meus objetivos são uma coisa mais ampla. As metas, elas já têm o que? Principalmente são quantificadas. Então, conquistar 10 pontos no ano de 2015, por exemplo. Né? O que eu estou dizendo?
eu estou definindo quantitativamente e definindo uma data. Não adianta, por exemplo, eu falar, eu quero ser um homem rico. Por quê? Homem rico é uma coisa subjetiva. Para algumas pessoas ser rico é ter 1 milhão. Para outras pessoas ganhar R$1.000 por mês é ser rico. Né? É totalmente subjetivo. Então quando eu falo, em vez de falar eu quero ser uma pessoa rica, eu vou falar eu quero ter $1 milhão, ou $1 milhão. Já é um bom objetivo? Não. Por quê? Falta definir quando. Quando eu tiver 100 anos de idade não vai servir para nada, né? Eu ter 1 milhão. Então, o que acontece? Eu vou definir, eu quero ter R$1 milhão daqui a 10 anos. Aí sim, já é uma boa meta, objetivo. E as estratégias? As estratégias definem como eu vou chegar nessas metas, nesses objetivos. Então eu já tenho lá onde eu quero chegar. Se eu não estou lá é porque eu tenho algum obstáculo, eu tenho algum problema. O que eu tenho que fazer? Atuar em cima desses obstáculos. Ou eliminando ou diminuindo. As minhas estratégias vão ser traçadas para atingir aquelas metas que eu já defini no item anterior. Então, eu quero ser um diretor de marketing, eu vou terminar a minha faculdade, depois disso eu vou fazer um curso de inglês, eu vou estudar fora para que eu tenha uma fluência em determinada língua, que eu tenha experiência naquela área específica. Então tudo isso são minhas estratégias para chegar na minha meta. Vamos falar agora de uma técnica que é análise SWOT. O que quer dizer SWOT? Vem do inglês, é Strengths, Weakness, Opportunities and Threats. Opportunities são as oportunidades. Quem tiver dificuldade no inglês é só lembrar da FOFA, né? Que são o quê? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então na ordem é Strengths são forças, Weakness são as nossas fraquezas, Opportunities é óbvio que é oportunidades, Threats são as nossas ameaças. Isso é dividido em duas partes fundamentais. As internas, que são as forças e fraquezas. Forças e fraquezas têm a ver com o quê? O meu ambiente interno. Depende da minha empresa, depende da minha pessoa. Então, se eu pegar os meus pontos fortes, vou trabalhar para que manter ou pelo menos ampliar as minhas partes fortes. Tenho que saber das minhas fraquezas. É difícil ter essa autocrítica? Pode ser, mas é fundamental eu saber quais são as minhas fraquezas para poder atuar em cima das fraquezas e transformá-las ou eliminá-las. E as externas? As externas não dependem mais da gente, são as oportunidades e ameaças. Elas estão rondando o nosso negócio, ok? Então vamos falar um pouco sobre as forças de Michael Porter, as 5 forças de Michael Porter. Então a primeira força que ele definiu é a óbvia, né? A concorrência, a rivalidade entre os concorrentes. A segunda é o poder de barganha dos meus compradores, o quanto fortes são esses compradores, são esses clientes que eu tenho. A terceira força é o poder de barganha dos fornecedores. Outro item que a gente vai estudar com carinho. Ameaça de produtos substitutivos, quer dizer, produtos que podem substituir o mesmo produto que eu. Por exemplo, se eu trabalho com automóveis, quais são os produtos substitutivos? Motocicletas, muitas vezes bicicletas. E, por último, ameaça de novos concorrentes, quer dizer, isso a gente pode transformar no quais são as barreiras de entrada naquele negócio. Quer dizer, qual é a facilidade ou dificuldade para novos concorrentes. Um outro fator importante são os fatores críticos de sucesso. Segundo Rocard, são os poucos fatores que têm importância vital para a organização, diferenciando das demais. Então, as características do ramo, eles vão influenciar o meio ambiente. Então é importante a gente saber quais são os fatores críticos de sucesso. Não são todos os fatores, a gente vai escolher somente 4 ou 5 que são os críticos para o meu negócio. Vamos detalhar então a análise SWOT. Primeiro são os pontos fortes ou as forças.
Então é uma variável controlável que proporciona vantagem operacional no ambiente organizacional. Quanto mais esse ponto estiver de acordo com nossos fatores críticos de sucesso, mais essa força vai ser fundamental para o nosso negócio. E a gente tem que trabalhar ainda para alimentá-la, né? Alavancá-la. E, se não der, pelo menos para mantê-la, né? Para ter uma boa vantagem competitiva. E as nossas fraquezas e pontos fracos? Ela é controlável, quer dizer, eu posso atuar em cima dela, porém é uma variável que representa que ela não está adequada à organização. De dar um exemplo, quando a gente fala em forças e fraquezas, de uma pessoa que talvez vocês conheçam, é o Ayrton Senna da Silva. O Ayrton, quando ele corria na Fórmula 2, quando ele estava ainda nas bases inferiores, toda vez que chovia, ele rodava, ele não conseguia ter um desempenho razoável, batia. Apesar de ser muito bom em pista seca, quando chovia a coisa sempre andava para trás. E ele tomou uma decisão: eu vou transformar esse ponto fraco num ponto forte. Esse ponto forte, como é que ele atuava? Toda vez que chovia, ele estava na casa dele, ele estava em qualquer local, ele corria para o autódromo mais próximo, pegava o carro e ia treinar. Treinava até o momento em que ele se transformou no quê? O rei da chuva. O Ayrton Senna virou o grande esportista, o principal corredor quando chovia. E era um ponto fraco dele e ele transformou exatamente num ponto forte. Então é uma força que está no meio ambiente, incontrolável, que a organização não tem como trabalhar em cima disso, mas como é que a gente tem que trabalhar em cima dela? Trabalhar em cima de monitoração, quer dizer, perceber as oportunidades, percebendo essa oportunidade, se aproveita antes que os nossos concorrentes o façam. Então temos que antecipar ações para que a gente transforme isso numa vantagem competitiva perante os concorrentes. Por último, as ameaças também são incontroláveis e devemos também trabalhar da mesma forma, monitoração, tentar o quê? Minimizá-la com o tempo. Então qual é a diferença exatamente entre a oportunidade e a ameaça? A oportunidade é uma coisa boa, quer dizer, pode nos levar a uma situação acima do que a gente está agora. A ameaça já trabalha da forma contrária, num patamar pior do que a gente está. Só que oportunidade e ameaça trabalham muito próximos. Como elas estão no meio ambiente, o que acontece? Elas afetam tanto a gente quanto a concorrência. Então, do mesmo jeito que ela pode nos ajudar, ela pode nos atrapalhar, a nós e aos nossos concorrentes.